Queremos, Senhor Deus, nessa noite, entregar o nosso culto a Ti, entregar o nosso melhor. Te louvamos e te adoramos na beleza da Tua santidade, Senhor. Te pedimos que fale conosco, Senhor. Ó Deus, que não venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas que algo novo faça acontecer nas nossas vidas. Realiza o Teu querer, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos, já te agradecendo. Mais uma vez, fala conosco. Fala conosco. Amém. Amém? Amém. Queremos louvar a Deus, agradecendo a Ele por essa rica oportunidade de estarmos mais uma vez na sua casa, ministrando a sua palavra para a sua igreja. E hoje o texto que nós lemos, no livro do profeta Isaías, fala sobre uma oração poderosa. Uma oração que mudou a situação daquele rei. E nós estamos vivendo, irmãos, em momentos, estamos vivendo um momento em que nós podemos ver a igreja do Senhor se afastando muito desta arma poderosa que se chama oração. Estamos vendo as pessoas cada vez mais negligenciando os momentos, os cultos de oração. Mas eu queria dizer para você, quanto mais você ora, mais você se aproxima de Deus, amém? Quanto mais você conversa com Deus em oração, mais você se torna íntimo do Senhor, amém? A oração, irmãos, ela é o nosso privilégio. Porque quando oramos, irmãos, nós entramos na presença de Deus, perante o trono da graça. Por isso a oração é necessária. Orar é a respiração, irmão, da alma. Quando oramos, nós entramos em terra santa. Quando oramos ali, entramos em terra santa, querido. E nela, os querubins e serafins, eles clamam o tempo todo: santo, santo, santo. Por isso eu convido vocês a ter uma vida de oração, amém? Por isso eu convido vocês, irmãos, a viver uma vida de oração. Porque homens e mulheres, irmãos, que buscam a presença de Deus em oração, eles saem com força renovados. E com essas forças renovadas, eles podem, assim, exercer uma influência muito boa. Uma influência, como posso falar, abençoadora na vida daquelas pessoas que vivem ao seu redor. Nessa noite, é sobre isso que nós vamos tratar. É sobre isso que Deus quer falar com você. Isaías, querido, este rei, era um rei, mas era um rei que tinha um temor do Senhor, que servia ao Deus vivo. Ezequias era rei de Judá. E num certo dia, irmãos, ele recebeu uma notícia que estava com uma enfermidade mortal. Misericórdia, né? E quem tinha enviado essa mensagem para o rei Ezequias era o próprio Deus, através do profeta Isaías. E essa mensagem era para dizer a ele que ele morreria.
misericórdia. É muito difícil, irmãos, quando a gente vai no médico, e que, para nossa surpresa, ele fala sobre uma enfermidade que surgiu de repente, que é grave. Imagina você receber uma notícia em que você vai morrer. Esse rei, ele recebe essa notícia, mas ao invés, irmão, de ficar triste, ou depressivo, ou paralisado, esse homem ele tomou uma atitude. Tomou uma atitude digna de um homem que conhece a Deus, que conhece o Deus que ele serve, que confia no Deus que ele serve, que confia no Deus Todo-Poderoso, soberano Deus, o Senhor dos Exércitos. E o texto nos diz, irmãos, que ele não se conformou, ele chorou, ele se humilhou, ele orou, e Deus mudou a situação. E Deus mudou essa situação ao ouvir exatamente a oração daquele homem, a humilhação daquele homem, o choro daquele homem. Amém? É sobre esse texto, queridos, que nós vamos aprender com esse rei Ezequias, como, através da oração, alcançar o coração de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, dos momentos mais difíceis das nossas vidas, quando nós somos cristãos em Cristo Jesus, como somos crentes fiéis, como temos serviço prestado ao Senhor, nós não podemos, irmãos, simplesmente nos entristecer com determinadas coisas que acontecem nas nossas vidas. Ezequias, ele tomou uma atitude, irmãos. Ele sabia que a situação em que ele estava vivendo, com a notícia que ele tinha recebido, era uma notícia difícil. Mas uma coisa ele tinha em mente. Ele sabia que Deus, o Deus que ele servia, era um Deus de misericórdia. Amém? Amém. Um Deus de amor. Um Deus fiel. Um Deus capaz de se compadecer do seu povo. E é isso que nós, irmãos, precisamos entender. Que o nosso Deus, ele acima de tudo, ele é amor. Amém? Amém. E dessa forma, irmãos, nós vamos poder ver esses homens ali, crendo que a oração poderia mudar a sua situação. Amém? Amém. E é isso que Deus vai falar nessa noite. Esse é o tema da nossa mensagem. A oração pode mudar a situação. Eu não sei como está a tua vida de oração, mas eu trago da parte de Deus esta palavra, para que você continue orando, para que você continue crendo que Deus pode mudar a tua situação, assim como mudou a situação do rei Ezequias. Aleluia. No verso 2, irmãos, o texto diz assim. No verso 2 do texto lido, nós podemos ver o texto dizendo que então virou o rosto para a parede. E então virou Ezequias o rosto para a parede e fez o que, irmãos?
Senhor. Amém? Tem muitas pessoas orando para fulana, para ciclana, para beltrano, mas eu quero te dizer, a oração que é respondida é a oração que você ora ao Deus vivo. Aleluia. É aquela oração que você ora ao Deus vivo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós podemos ver que o texto diz que esse rei, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Aleluia. Mas aqui eles entenderam, irmão, que ninguém poderia fazer nada. Só Deus. Amém? Eu não sei aquilo que você está vivendo, meu amado irmão, minha amada irmã, na sua vida. Talvez você, dentro dos seus limites, você já tenha feito tudo o que podia, mas nada aconteceu. Você precisa entender que tem coisas que só Deus faz. Amém? E Ezequias, irmãos, ele entendeu isso. Que ninguém poderia fazer nada por ele, só Deus. E então aí é que vem, irmãos, é colocar a nossa fé em ação. Amém? Amém. Quando nós achamos ou percebemos que não tem saída, que nós não podemos fazer, nós precisamos recorrer àquele Deus que pode tudo. Que para ele não há nada impossível. Amém? Isaías fez algo maravilhoso. Creio que era crente há muito tempo. Creio que ele já tinha uma vida de intimidade com Deus há muito tempo. Creio que ele já tinha visto os grandes feitos que o Senhor tinha realizado na vida dele há muito tempo. Então ele não perde tempo, querido. Sabe o que ele faz? Ele põe a sua fé em ação. Amém? Porque a fé, irmãos, é confiar, mesmo sem ver. Aleluia. Amém? Amém. A fé, irmão, ela vê vida aonde há morte. Aleluia. A fé, irmãos, ela vê cura aonde há as enfermidades. Aleluia. Ela vê milagres, ela vê vitórias, irmão, aonde parecia que ia haver a derrota. Esse é o poder da fé. Esse é o poder da oração. Esse é o poder daquele que confia plenamente em Deus. Amém? Olha, irmão, eu não sei aquilo que você está pedindo para Deus, o problema que você está vivendo, a situação em que você está passando, a angústia, a enfermidade, a falta talvez da condição financeira para fazer determinada coisa, a falta de um trabalho. Mas eu convido você mais uma vez a colocar a tua fé em ação. Talvez você esteja orando há muito tempo por tudo que está acontecendo, mas nessa noite Deus te traz aqui para, através desse texto, dizer que Ele pode mudar a tua situação. Amém? Aleluia. Aleluia. Mas uma coisa eu também preciso te dizer. Você precisa, irmão. Você precisa deve fazer uma coisa, a sua parte. Procure, irmãos, gastar mais tempo orando ao Senhor. Faça exatamente isso que o Ezequias fez e colocou a sua fé em ação. Aquilo que você tem que fazer, irmãos, é orar e confiar e esperar. Amém? Amém. Convido você, querido, a orar mais, a não desistir, a não se conformar com a situação que você está passando, sabendo que você tem Deus e Ele pode mudar essa situação, que você não se conforme. Precisamos crer plenamente, irmãos, que a oração
Amém? A oração não tem limite. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Aleluia. O nosso Deus é um Deus do impossível, querido. Para Ele não há nada impossível. Em segundo lugar, irmãos, Ezequias tinha como argumento uma vida de sinceridade, uma vida sincera diante de Deus. Olha, isso é muito importante para o crente, para aquele homem, para aquela mulher que serve a Deus, ter uma vida sincera na presença dele. Não viver uma vida dupla, crente na igreja e lá fora fazendo o que quer. Esse homem tinha crédito com Deus, porque ele tinha uma vida sincera na presença de Deus. Diante dessa situação em que houve um decreto da parte de Deus dizendo que ele ia morrer, veja o que ele diz no versículo 3. E disse, no caso disse Ezequias, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Amém, irmão? Amém. Como é bom a gente poder chegar diante de Deus e dizer, Senhor, tu bem sabes, tu me conheces, tu me sondas, tu vê aquilo que eu estou fazendo para a tua obra, tu vê o meu coração cheio de amor, veja a minha dedicação com a minha família, veja a minha dedicação com a tua família, com a tua igreja. A Deus, eu tenho procurado ser esse homem segundo o teu coração, essa mulher segundo o teu coração. Isso, irmão, é você ter exatamente um argumento para você dialogar com Deus, para você mostrar para Ele. E foi isso que Ezequias fez. Ele tinha um argumento, uma vida sincera diante de Deus. Isso quer dizer, ele era crente mesmo. Ele diz, eu andei diante de ti em verdade, com o coração. É isso, irmãos, que a gente precisa ver. O primeiro argumento na sua oração é o compromisso com Deus, amém? Amém. A gente precisa, irmão, trabalhar, precisamos ser obedientes aos nossos patrões, precisamos chegar cedo, dar o nosso exemplo, sermos bons profissionais. Tudo isso, irmão, você não está fazendo só como um bom profissional, mas como um homem de Deus. Você precisa ter esse compromisso, irmão, assim como você tem aqui na terra, com o horário de chegar no trabalho, é o mesmo horário de chegar na igreja. Os dias de culto são dias sagrados. A gente precisa estar presente adorando ao Senhor. Aqueles que não estão trabalhando, aqueles que não estão enfermos, aqueles que por um motivo ou outro não podem, mas aqueles que puderem, não fiquem em casa. Não fica na frente da televisão. Não fica dizendo que está cansado. Não fica dizendo que é isso ou que é aquilo. A tua vida está na mão de Deus. A tua saúde está na mão do Senhor. A casa do Senhor é casa de bênção. Aqui é um hospital onde você pode chegar enfermo e sair curado. Amém, irmão? É sobre isso que a palavra está dizendo, irmão. É você poder argumentar com Deus. Quantas vezes, queridos, alguns de vocês chegam cansados, pés doendo, uma vontade de ficar em casa. Mas Ele fala no seu coração e você vem para Cristo. Por isso, muitos aqui, dos poucos que eu tenho, que Deus tem feito isso na vida deles. Em terceiro lugar, irmãos, ainda falando sobre
esse argumento de uma vida sincera diante de Deus. Se queremos obter o favor de Deus, precisamos sim andar com sinceridade com Ele. Amém? Em terceiro lugar, Ezequias, ele tinha como argumentar com Deus. Ele tinha uma vida de obediência. Isso quer dizer que este homem obedecia a Deus. Ele vivia de acordo com a palavra de Deus. Amém? Amém. A maioria das pessoas hoje, irmão, estão vivendo de acordo com a palavra dos homens. Até mesmo nas igrejas. Muitas pessoas seguindo coisas de homens ao invés de ouvir e seguir a palavra de Deus. Eu sinto muito, irmãos, porque hoje em dia a maioria das igrejas estão cheias, porque as pessoas não querem mais ouvir uma verdadeira palavra, uma palavra que edifique, que corrija, que instrua, uma palavra que venha tornar vocês, que venha tornar a nós ser um ser humano melhor diante de Deus, porque o pastor ele tem a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, para que vidas se libertem, que vidas se convertam, que vidas se santifiquem, que vidas sejam salvas por essas palavras. Amém? Amém. Aleluia. Eu sinto muito, irmãos, pelos que estão pensando assim, pelos que estão vivendo assim. Mas a palavra para hoje é para dizer para você: Deus não tem aliança com aqueles que vivem fazendo aliança com o mundo, vivendo de acordo com os rumores do mundo. No Salmo 101, no verso 6, a palavra diz, através desse texto: os meus olhos procuram os fiéis na terra. Amém? Os meus olhos, os olhos de Deus, procuram os fiéis na terra, para que estejam comigo. Os que andam no caminho reto me servirá. Amém? É bem simples, irmão. Jesus Cristo, ele se apresenta como esse caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho que nos leve a Deus. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Amém? Terceiro lugar, irmãos, esse rei Ezequias, ele buscou a Deus com intensidade e expôs a sua emoção. Ele buscou a Deus com intensidade e expôs as suas emoções. É assim que você se apresenta diante de Deus quando você vai orar? Talvez, irmãos, alguém pudesse dizer: como é que um rei que tem tudo, todo o poder, todo o ouro aqui na terra, ele pudesse estar chorando? Mas Ezequias, além de ser rei de Judá, do povo de Deus, ele também era servo de Deus, ele também era filho de Deus, ele também era temente a Deus. Amém? E foi isso, irmão. Ezequias buscou a Deus com intensidade, ele expôs a sua emoção. Isso quer dizer, não é vergonha para você chorar. Não tenha vergonha de chorar nos pés do Senhor. Você deve ter vergonha de estar se humilhando perante os homens, se humilhando, chorando, buscando aquilo que eles não podem te dar. Mas chore nos pés do Senhor. Aleluia. Exponha as suas emoções diante de Deus. Ele diz que aqueles que foram humilhados
Esse mesmo homem, irmãos, ele chorou, ele não teve vergonha, ele não reteve as lágrimas. Diante de Deus, irmãos, ele não teve vergonha de se humilhar. Porque o choro, irmãos, pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Aleluia. Este é o choro daqueles que choram confiando em Deus, daqueles que se humilham diante de Deus, contando a sua causa para o Senhor. Aleluia. E aí nós vamos ver, Senhor, Deus mandando o profeta voltar e dizer àquele homem: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. Aleluia. Eita Deus, eu não sei aquilo que tiraram de ti, aquilo que está faltando, mas Deus fala nessa noite dizendo que vai acrescentar. Aleluia. Ele é um Deus que multiplica, é um Deus que acrescenta, irmãos, porque todo o poder está na mão dele, toda a prata, todo o ouro é de Deus. Aleluia. E você é filho, você é filha, e ele tem tesouros escondidos para te dar. Aleluia. Aleluia. Ele mandou o profeta de volta dizer: eu vi a tua oração. Aleluia. Isso mostra, irmãos, como Deus se comove, como Deus se sensibiliza quando você chora diante de Deus. Amém? Porque Deus é um Deus de amor. Aleluia. Deus se comove diante do teu choro. Quando você expõe as suas orações, os nossos sentimentos, irmãos, é preciso ser conhecidos diante de Deus. Quando as pessoas, irmãos, elas têm um temperamento frio, duro, não cai uma lágrima, não abre a boca para confessar, não expõe os seus problemas para ninguém. Nessa noite, a minha oração é para que Deus possa estar quebrando essas barreiras, para que Deus possa estar ministrando no coração de vocês, e o Espírito Santo sensibilizando cada coração, para que vocês chorem diante de Deus, para que vocês exponham suas lágrimas, para que vocês recebam as bênçãos que Deus tem preparado para cada um de vocês. Aleluia. A sua palavra, irmãos, ele diz que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Aleluia. Eu não sei como é que Deus vai consolar você nessa noite, mas o Deus que nos trouxe aqui nessa noite foi para falar para a sua igreja, para falar para cada um de nós, que nós estamos começando o ano, nós não sabemos como vai ser, só Ele já sabe como vai ser. Mas se nós queremos vencer este ano, queremos vencer dias após dias, precisamos ter uma vida na presença de Deus, uma vida de oração. Amém, irmãos? Uma vida de temor a Deus. Aqui eu vejo vós, avós, aqui eu vejo mãe, tia, aqui eu vejo, irmão, uma igreja que precisa muito de orar pela sua família. Uma igreja que precisa muito de saúde física para continuar vivendo, irmãos. Uma igreja que precisa orar para que Deus se compadeça. Estamos aqui, uma geração ali de mãe, de filha, de neto, sentada ali. E ora a Deus para que Deus abençoe cada dia mais essa família, tenha nora, enfim. Para que Deus abençoe cada dia mais as famílias dessa igreja, dando saúde, dando não só a saúde física, mas como a saúde espiritual, irmão. A saúde espiritual é aquela saúde daquelas pessoas que não desistem da casa de Deus, que faz a obra do Senhor, que se coloca à disposição do seu pastor,
E eu oro para que essa igreja, este ano, tenha suas forças renovadas. É por isso, irmãos, que Deus nos trouxe essa palavra, para que vocês orem mais, para que vocês busquem mais a face de Deus, para que vocês desçam mais em oração. Se humilhem, irmãos, da presença do Senhor, e Ele vai exaltar vocês diante dos homens aqui na terra. Amém? Quero concluir dizendo, irmão, que você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E por isso é que você tem que pôr em ordem a sua casa, sua vida de crente, sua boca, seus pés, seus olhos, suas amizades. Jesus está voltando. E eu tenho como dever, como obrigação de poder pregar essa palavra. E não ser omisso. Porque aquilo que eu quero para mim, essa salvação que eu quero para mim, essa tão sonhada vida eterna que eu quero para mim, eu também quero para todos vocês. Amém? Amém. Que você possa orar mais. Creia, irmãos, não há milagres, não há situação que Deus não possa mudar na tua vida. Amém? Amém. Vamos orar. Soberano Deus, obrigado por falar tão claramente, tão nitidamente conosco nessa noite. Obrigado porque a tua palavra tem poder. E a tua igreja vai sair daqui mais sensível, Senhor Deus, para orar, para te buscar. É no nome de Jesus que eu te peço. Continua conosco, acrescentando anos e anos de vida saudável em nossas vidas, diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia.